ajudam a gente, porque a gente começa a perceber também o que a gente precisa correr atrás para entender melhor, para poder trazer para vocês as falhas daquilo que a gente traz. E quanto mais vocês se colocarem, mais também a gente consegue perceber momentos ou pontos que talvez pudessem ser melhor explorados. E, gente, para esse primeiro encontro, a gente já vai começar com uma leitura muito diferente do que é política, né? Muito diferente de quê, gente? Muito diferente do que se ensina no geral nas universidades. Mas eu acho que para a maioria de vocês que estão aqui, talvez essa maneira de olhar a política seja muito familiar. Eu só não sei se o grupo todo que está aqui sabe que tem teoria sustentando, né, essa perspectiva popular de política, né? No geral, gente, quando a gente aprende sobre política na universidade, ou mesmo na educação básica, né, quando começa a se tratar de maneira mais, sei lá, no ensino médio, né, sobre política, tudo é muito distante daquilo que a gente costuma vivenciar no cotidiano, né? E parece até que a própria visão de política, ela reforça aquilo que a gente não quer de política, né? Então, assim, um dos autores que, no geral, sempre entra nos cursos de política é um textinho que é considerado um dos clássicos da política, que é o texto do Maquiavel, O Príncipe. Aí você abre aquilo lá e você vai aprender o seguinte, que política é tomada e manutenção de poder. Ponto final. Né? Gente, difícil, né? Bem difícil, né? Porque assim, você começa assim, você já quer desistir do negócio, né? E então não é por esse caminho que a gente vai, gente, né? A mesma coisa é quando a gente vai estudar a teoria da democracia e alguém vai querer explicar para você como é que funciona o sistema eleitoral. Isso também. Não, Ô, Suzy, né? Fala, minha linda. Mas Bertold Brecht fala o contrário, né? Fala, querida, o que ele fala? Da política. Ah, com certeza. Né? Aquilo que a gente falava numa aula passada, que assim, quando ele fala, quando eu não sei o preço do feijão, eu sei o preço do feijão, eu estou fazendo política, né? Exatamente. E aí é por aí. Agora nele. Tá. Mas é isso, é por aí. A gente precisa colocar mais no nosso cérebro definições que sejam mais compatíveis com aquilo que a gente vivencia no cotidiano, né? E, ao mesmo tempo, ter materiais para lidar com, né, para estudar, para sustentar aquilo que a gente defende, para a gente poder entrar nas discussões, para poder argumentar, para poder sustentar. Então, é isso mesmo, quer dizer, quando você tem uma leitura como essa, você já fala, é isso que é política, né? Eu faço política quando eu estou tratando disso, certo? Então, a gente precisa justamente tentar dar uma virada, né? E buscar os referenciais mais próximos daquilo que a gente vivencia no dia a dia. Então, acho que esse movimento vocês vão sentir bastante, gente, que assim, a gente discutir o capitalismo, mas não é a gente discutir o capitalismo da perspectiva do europeu, ou discutir o capitalismo da perspectiva da história, de como é que o capitalismo foi construído. Uma das nossas aulas chama Capitalismo à Brasileira. Este lugar que nós vivemos, que tem um capitalismo que, inclusive, aceita trabalho escravo. Esse é o nosso capitalismo, né? É desse jeito que o capitalismo funciona nesta terra aqui, né? Gente, se for pensar do ponto de vista da teoria, nunca poderia haver trabalho escravo no modo de produção capitalista. O capitalismo é justamente o fim do modelo escravocrata e você começa um processo de pagamento de salários. Pode ser uma miséria, mas é um salário que você vai explorar a força do trabalhador, pagar para ele pela força de trabalho dele, né? E como é que aqui cabe trabalho escravo? Porque o nosso capitalismo né, é bem peculiar, né? Tem muitas formas que o capitalismo se organizou aqui. E uma outra característica, gente, que eu acho que é muito importante, isso também foi uma coisa que a gente veio discutindo com outro grupo, é que a gente não tem nada que seja muito universalizável no Brasil, né? Eu estou aqui pertinho de vocês, eu moro perto de Heliópolis, mas eu moro entre o Sacomã e o Ipiranga, né? Muitas das coisas que valem no meu território, e eu não demoro 10 minutos para chegar aí na Una de carro,
valem aqui e não valem aí. Então, esse negócio de capitalismo é isso, democracia é aquilo, Estado de Direito é aquilo outro, gente, tudo isso se dissolve muito rapidamente quando eu começo a olhar bem, né, qual que é esse mundo que eu estou vivendo. Então, gente, a ideia é trazer teorias que, primeiro, ajude vocês a dar sustentação para coisas que vocês já defendem, né? Espero que ajude também a aprender coisas novas, a gente sempre aprende, enfim, lendo, mas acho que muito mais sistematizar coisas que vocês já têm e que acho que vai ajudar. Encontrar autores que autorizem vocês, né? Falar, eu estou falando e isso tem respaldo, né? Tem grupos que falam sobre isso, que discutem isso. Isso é muito importante também, porque aí a gente ganha corpo, né? Tem coletividade pensando a mesma coisa. E antes de tudo, gente, acho que ia ajudar a gente a enfrentar o que vem pela frente, né? A gente vive hoje uma falência muito grande de modelos, enfim, tem muita coisa ruim, então a gente precisa mesmo de energia, né, para conseguir pensar de outras formas. E aí eu trouxe, gente, para vocês, para essa primeira aula, um autor que é um filósofo, ele está vivo, ele chama Henrique Dussel, é um filósofo argentino. O texto já está lá no nosso programa, né? Mas depois a gente vai disponibilizar ao longo da semana aí a pasta completa para vocês com os textos, o texto vai estar lá. E a reflexão que eu vou trazer para vocês, ela está num livro que chama 20 Teses sobre Política. Então, é desse filósofo, né, Henrique Dussel, e está nesse livro que chama 20 Teses sobre Política. O Dussel, gente, ele faz um barulho danado na filosofia, porque ele se propôs a escrever uma filosofia da libertação. Ele se recusa a fazer uma filosofia em que você fica lá estudando o mundo das ideias, e, enfim, refletindo sobre aquilo que não está te afetando diretamente. Então, a própria corrente que ele pertence e ajudou, inclusive, a criar, é uma filosofia da libertação. Assim como a gente estava conversando, falando com a Mércia aqui, na relação, por exemplo, da esquerda com a religião, que a gente tem a teologia da libertação, certo? Então, o Dussel é teólogo também, inclusive, né? A discussão que eu vou trazer para vocês aqui é filosófica, porque é onde eu tenho condições de falar, mas é isso, né? Ele pensou, vamos fazer uma filosofia da libertação, uma teoria que ajude a gente a se libertar. E a política dele, essas teses políticas, também são uma política da libertação. Então, são teorias muito bonitas, gente, assim, que acho que ajuda bastante a gente a organizar o nosso pensamento, e a gente vai tentar fazer um pouco desse exercício, né, de definição. Para essa aula, gente, acho que o desafio para nós é o seguinte, quando eu fui preparar aqui o roteirinho dos slides, eu pensei na seguinte maneira: tentar definir o que é política a partir do que ele vai trazer para nós, né? Porque, gente, se eu fizer uma rodada aqui agora e começar a perguntar o que é política, vai surgir 3 milhões de definições possíveis e imagináveis, né? O Dussel, ele vai trazer várias teses que possibilitam que a gente chegue numa definição de política. Bom, naturalmente que a gente pode escutar, entender, definir e depois discordar, ou complementar, se a gente quiser. Mas é um exercício e eu garanto que pelo menos o discurso dele está mais próximo de Brecht do que de Maquiavel, que já ajuda bastante, né? E por ser latino-americano também, acho que tem essa proximidade, né, com a gente, que ajuda a gente a pensar. Uma das primeiras coisas que ele fala, gente, vou falar algumas coisinhas só para ajudar a gente a se situar, e depois eu vou abrir os slides aqui para me ajudar no que eu trouxe para falar para vocês hoje. O Dussel fala uma coisa interessante, ele diz o seguinte, um dos piores erros que se comete quando a gente vai falar de política é reduzir a política a um dos seus pedaços, ou seja, né, a um pedacinho. Acho que com a democracia, a gente viu isso acontecendo de maneira avassaladora. A democracia virou eleição, né? As pessoas acham que quando estão discutindo se a urna está funcionando ou não, estão discutindo democracia, né? No geral, no fim de um dia de eleição, se não teve problemas técnicos nas urnas, se as urnas não quebraram, alguém fala, as instituições estão funcionando normalmente, né?
Chega a ser até uma piada de mau gosto, né? Porque a gente sabe que não é o suficiente, muito menos aquela urna vai representar, né, o todo da democracia. Mas a gente sabe que as urnas fazem parte de um dado modelo de democracia. Então, o que o Dussel fala é o seguinte: eu não posso pegar um pedacinho da coisa e transformar na coisa. E é um pouco do que tem se feito ao longo dos últimos séculos, né? Então ele fala o seguinte: olha, se você pensar assim, o que é uma casa? Quais são os componentes de uma casa? Você vai falar, olha, numa casa tem parede, numa casa tem teto, numa casa tem porta, numa casa tem chão, numa casa tem pessoas, tem um monte de coisa na casa. Você pode dizer que uma casa é a porta? Você não pode fazer isso, você jamais falaria isso, né? Você não ia dizer, olha, a casa é a porta. Não. Bom, quando a gente fala que democracia é voto na eleição, a gente está fazendo justamente isso. Quando a gente fala que política é tomada de poder, né, ou manutenção de poder, eu estou pegando um aspecto e ainda de uma dada forma de política, né? Porque o Dussel nem vai por esse caminho. Então, acho que o primeiro alerta é esse, né? A política, ela precisaria ser vista na sua totalidade. E aí, para isso, eu tenho que fazer uma investigação de quais são os elementos que envolvem, então, para eu pensar a política. Um segundo ponto, gente, que eu acho que é bem importante, é pensar o seguinte: o que é que eu faço quando eu faço política, né? Ou seja, o que é essa atividade? O que é o fazer político? E aí o Dussel, e tem outros autores também latino-americanos que insistem muito no seguinte, é quase que um esqueminha, que ajuda bastante a gente a pensar. Quando tudo começa para que nós precisemos fazer política? Quando uma comunidade tem alguma necessidade. É aí que tudo começa, né? Então esse é o ponto de partida de tudo. Quando uma comunidade tem uma necessidade. Que necessidade, gente? Qualquer uma, certo? Pode ser uma necessidade de comer e pode ser uma necessidade de arte, pode ser uma necessidade de relação afetiva, pode ser uma necessidade de teto, de cobertor. Vocês podem pensar em necessidade da maneira mais abrangente possível. A política, ela só é feita porque existem comunidades e comunidades têm necessidades. Então, a gente faz política especificamente por conta disso. O segundo ponto que o Dussel fala: quando uma comunidade ela tem necessidades, ela precisa resolver essas necessidades. Necessidades precisam ser solucionadas. E para que você possa resolver essas necessidades, você precisa criar formas de mediação, formas de efetivação de alguma coisa que te ajude a resolver essa necessidade que você tem. Então, a partir do momento que você começa a criar maneiras de resolver essas necessidades, você está dentro da ação política. Você tem uma razão pela qual fazer política, que é o fato de existirem comunidades e elas terem necessidades para ser cumpridas. E quando você começa a criar mediações para resolver essas necessidades, você está começando a fazer política. O processo que você cria e as formas que você inventa, todos os mecanismos possíveis e imagináveis para que você possa fazer a solução dessas demandas que a comunidade apresenta, das suas necessidades, para que você as resolva, é o processo inteiro da política. Toda vez que isso não está funcionando, você está fazendo outra coisa. Então, o Dussel, nesse ponto, ele vai meio que tentar afastar uma série de coisinhas que a gente acaba chamando de política, de um afastamento da política, né? Ou, de uma outra maneira, ele vai dizer que quando você se afasta desse ciclo, você realiza uma política corrompida. O conceito de corrupção para o Dussel também não é reducionista. Desse tipo, fulano de tal foi lá e pegou o dinheiro sei lá, daqui e levou para lá. A gente sabe que isso é parte da corrupção. Mas aí o mesmo exemplo que eu usei com vocês da casa. Corrupção não é só isso. Corrupção é uma coisa muito maior. Corrupção é quando o ciclo da política é interrompido, quando você tem um papel dentro desse processo e você não realiza esse papel. A política tem que atender às necessidades das comunidades. Se ela não atende, ela está corrompida. O processo foi corrompido. Então, tem uma série de conceitos, gente, que ele vai apresentar para nós
justamente para ajudar a gente a entender esse começo, meio e fim de cada momento da política. Quando uma necessidade de uma comunidade é atendida, um ciclo se fecha e começa outro, porque nós somos seres humanos e sempre vamos ter necessidades, certo? E isso é uma perspectiva bem interessante e bonita também, gente, de que mesmo que nós vivêssemos numa sociedade que nós tivéssemos todos os direitos básicos garantidos, todas as nossas necessidades básicas atendidas, a gente ia continuar querendo e demandando e exigindo novas formas de existir. E, portanto, a política ia continuar existindo da mesma forma. Então, assim, tem um ciclo, né, que ele acaba elaborando. O que eu trouxe para vocês hoje nos slides é um pouco do detalhamento desses conceitos e, ao mesmo tempo, um alerta que ele faz para o perigo da corrupção, que para ele é inerente a esse processo. A comunidade que tem necessidades e que cria as instituições para atender às necessidades, ela tem que estar muito atenta ao momento da dissolução das instituições. Porque, gente, quando uma instituição ela atende bem às demandas de uma comunidade, se ela atende bem e essas demandas foram todas satisfeitas, ela já teria que ser construída de uma outra maneira no futuro, porque agora ela já atendeu as demandas que existiam. Se ela não consegue atender essas demandas, é porque ela tem algum problema e ela precisa ser repensada. Então, o Dussel, ele pensa as instituições de uma maneira muito dinâmica, justamente porque a ideia é você não ficar venerando a instituição pela instituição. Né? E é uma coisa, gente, que, no geral, os modelos que a gente conhece de política e de democracia fazem muito. A gente foi educado no Brasil e aprendeu a respeitar as instituições, independente delas cumprirem ou não o seu papel de atendimento das necessidades da comunidade. A gente vê agora, por exemplo, todo esse discurso em torno do STF, né? O Bolsonaro critica o STF, como ele é um fascista, a gente fica horrorizado pela maneira como ele tem um discurso anti-institucional, né? Porque para ele toda instituição é falha, então ele faz um discurso anti-institucional, até porque ele quer implantar um modelo em que só ele mande. A gente sabe o que tem por trás do discurso dele. Por outro lado, o STF está longe de ser uma instituição que atenda às comunidades. Então a gente está numa armadilha, né? E naturalmente que a gente não está querendo muito parecer com o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo a gente sabe que essa instituição, ela não é uma instituição que representa ou que atende às comunidades. Muito pelo contrário. Né? A estrutura jurídica de uma sociedade, ela sustenta essa lógica. Gente, todo mundo que pediu permissão, eu aceitei. Pede para ele tentar de novo, quem escreveu aqui para mim. E eu imagino que tem outras pessoas também com... Sou eu que estou abrindo, sou eu que estou aceitando, viu, Indianara? Pede para ele tentar de novo, porque aí eu aceito. Tá, vou avisar ele. Tá. E depois eu vou cadastrar vocês, tá, gente, no link. Aí fica bem mais fácil. Nas próximas semanas vocês já entram. Suzy, Fala, se você puder num momento aí, não esquecer de apresentar quem é você, que eu vi que tem bastante gente nova que foi convidada. Eu apresento. Tá bom? Então, gente, assim, acho que essa introdução, ela mostra um pouco, assim, que a gente tem um ajuste de contas para fazer com os nossos discursos sobre política, e, ao mesmo tempo, eu acho que quem já está na luta cotidiana precisa de sustentação e formas de argumentação para dar corpo, né? Sempre que for necessário, nem sempre é necessário, mas às vezes é necessário, a gente sabe, né? Nas discussões, quando é necessário você está fazendo uma argumentação, com conceitos novos. Porque, de fato, às vezes as pessoas pegam a gente com umas coisas bem estranhas, que tem a ver com modelos de política que a gente nem defende. Então, fica tudo muito, muito contraditório nesse processo. Eu vou me apresentar, então, de novo, porque chegou bastante gente depois mesmo. Fala, desculpa, querida. O Flávio Imagina. está falando que está tentando 3 vezes e não está conseguindo entrar.
Deixa eu ver se que eu consegui, que eu poderia tentar fazer. E eu estou preocupada de ter outras pessoas também que podem estar. Deixa eu ver se aparece mais em algum outro local aqui, porque no geral aparece a janelinha, né? Quando o pessoal tem Suzy, já aconteceu aqui comigo e eu mandei o acesso que a gente recebeu. Pessoas que não conseguiu entrar, acessar, porque não receberam o e-mail. A Yara acabou de entrar. Caio tá aí, Caio? Não sei se o Caio entrou ou saiu. Estou sim. Você tá? Querido, será que a gente manda de novo pelo... Ou talvez, Caio, ver se ele passa o e-mail. Então, tem que ver se a pessoa está acessando. Se a pessoa está acessando pelo link dessa sala. Porque, assim, tem muita gente dos círculos que não fez a inscrição no curso, entendeu? Aí, entendi. Mas a gente consequentemente, não recebeu o link. Eu acabei mandando lá no grupo hoje. Uhum. Eu mandei no grupo hoje, mas quem não está no grupo, por exemplo, se tiver alguém dos círculos e que não está no grupo do Whats, não recebeu mesmo. Só que ninguém mandou no e-mail também para eu enviar. Aí, então pode ter isso, né? Pode ter gente querendo entrar que não se inscreveu nesse grupo, né? Ô, Suzy, eu vou mandar o link de novo para ele, aí ver se ele consegue aceitar. Vou pegar o link aqui aparecendo aqui, eu vou aceitando. E a gente está gravando, e depois, se alguém não conseguir acompanhar, a gente disponibiliza, e ao longo da semana a gente faz um esforço aí para que todo mundo que se inscreveu consiga receber o link. Dá até um desespero, né? De pensar que se a gente estivesse junto, era só abrir a porta, né? Tipo, só abre a porta. Então, gente, eu falei no comecinho, muitos de vocês não tinham chegado ainda, então eu sou a Suzy, para quem não me conhece, eu sou professora na Universidade Federal do ABC, e eu e outros professores da Federal estamos com uma parceria com a UNAS. Esse projeto ele é financiado por uma emenda parlamentar do Alexandre Padilha, um projeto bem bonito que tem várias formações que estão acontecendo, a criação de um museu, registro de práticas educativas da UNAS, tem bastante coisa legal que está sendo feito e que eu espero que tenha bastante durabilidade e muitos resultados aí para a gente dar continuidade a esses trabalhos. Para nós da universidade é uma honra estar aqui com vocês, a gente aprendeu muito já nos últimos meses e espero que a gente possa contribuir um pouquinho com vocês também. E aí estava falando para o pessoal, né, que essa proposta inicial de fazer um curso de economia política em perspectiva popular é uma proposta bem original. No geral, quando vai se estudar economia política, você estuda os clássicos da economia política e acaba caindo muito nos discursos que a gente já está acostumado a conhecer sobre economia, sobre política, sobre capitalismo. Às vezes até, gente, mesmo da perspectiva da esquerda, tem um certo retorno a uma série de textos. Então, a gente está tentando, nesse curso, trazer textos de autores e autoras que estão vivos e que estão pensando desde o nosso território. A gente colocou textos do Ladislau Dalbor, que explica com muita facilidade, assim, economia, textos do próprio Bruno, que vai dar aula aqui com a gente, que é da aula de economia política, que é um jovem pesquisador, textos do Gessé Souza, enfim, tem vários livros e discute muito a desigualdade brasileira também. Então, acho que vai ser um processo bem bacana aí para a gente estudar junto. E aí, gente, essa introdução toda que eu fiz, então, ela tem a ver muito com essa tentativa de ter uma definição de política que seja pensada a partir da América Latina, e o próprio grupo aqui vai decidir se essa definição é suficiente para pensar para as demandas de vocês. É isso. O que é política se eu olhar de uma perspectiva popular? Agora, gente, só antes de mostrar os slides para vocês, porque aí tem vários trechinhos do texto do Dussel, que são importantes da gente ler junto, enfim, para ver um pouco dos termos que ele usa. A gente fala que o nosso curso aqui de economia política em perspectiva popular, e aí pode parecer que o outro outros cursos seriam só de economia política, né? Ou que o nosso curso seria um curso de política em perspectiva popular e que os outros cursos, então, seriam só cursos de política. Na verdade, nunca sempre tem perspectiva, né? Certo? Sempre tem. Isso é muito importante. É que a gente está muito acostumado a estudar política a partir da perspectiva da burguesia ou da perspectiva que a esquerda faz quando vai ler a burguesia. Então, aqui a gente está à esquerda, mas eu estou tentando dar ainda um adjetivo mais específico ainda, entendeu?
A gente não vai estudar a esquerda do século XIX, a gente vai estudar autores que estão entre nós e autoras que estão entre nós. Então, acho que isso também ajuda bastante a gente a dar uma refrescada. E, além de tudo, né, gente, um processo que é super importante, que foi uma demanda que surgiu bastante do outro grupo, que é a gente ler junto, que é a gente ter essa frequência de leitura, que é ler trechos juntos, interpretar junto, fazer esse exercício constante, né, de formação de leitores e de leitoras que somos. Isso é muito importante. E só de vocês conseguirem colocar a leitura no cotidiano de vocês, aqueles que não têm, ou quem já tem, colocar um pouquinho mais, só isso já tem um papel, né, bem fundamental. Gente, então assim, eu vou projetar para vocês, são poucos slides, e aí na sequência a gente já abre para fazer um bom debate. O que está lá nos slides, vocês já vão reconhecer com algumas coisas que eu falei. Então assim, eu vou ler, vou comentar um ponto ou outro, e no último eu deixei várias questões para a gente tentar amarrar juntos, então, uma definição de política. E a ideia é que na próxima semana a gente faça a mesma coisa, só que com a economia política, já pensando as duas coisas juntas, né? Ou pensando de maneira mais integrada. Então, eu vou projetar. Se em algum momento alguém fizer o barulhinho aqui de querer entrar, eu vou parar um pouquinho para voltar para aceitar o pessoal para entrar na sala, tá? Mas é bem rapidinho. Deixa eu colocar aqui para apresentar, então. Aí eu vou ficar sem ver vocês. Se vocês precisarem falar comigo, vocês falem pelo microfone, por favor. Me fala se vocês já conseguem ver. Conseguimos sim, Suzy. Legal. Sim. Esse é o Dúcio, velhinho charmoso. Só carregar aqui. É bom a gente ver os rostos, né? Esse é o Henrique Dúcio, tive o prazer de conhecê-lo já em vários momentos, a gente esteve juntos em eventos, enfim, uma figura potente e fantástica, assim, tem um trabalho muito bonito na América Latina. Esse texto que eu trouxe para vocês hoje para a gente discutir, então, ele chama 20 Teses sobre Política, e ele foi escrito em 2006. Então, é um texto que, inclusive, foi escrito no momento em que o Evo Morales estava na Bolívia, o Lula estava aqui no Brasil, Michelle Bachelet no Chile, Hugo Chávez na Venezuela. Era um momento em que, assim, tinha muitos governos de esquerda, né? Então, tem um clima mesmo para repensar a política. E justamente porque eu pus esse título, né? Repensar a política a partir da América Latina, do nosso território. O que eu selecionei, gente, desse texto para vocês? Definição de política, definição de poder, definição de povo, definição de instituições e de corrupção. E o título da nossa aula é justamente o papel das instituições, a gente pensar um pouco no lugar das instituições nessa perspectiva popular de política. Essa aqui é a capinha do livro, estou sem o meu aqui porque está lá na minha sala da UFABC, mas eu peguei a imagem para vocês e vocês vão ter acesso a ele inteiro em PDF. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é como que o Dussel concebe a corrupção e como que ele concebe, como é que ele entende esse campo político, né, ou o campo do político. E aí ele começa o texto dizendo assim, para dizer o que o campo do político é, eu vou dizer o que o campo do político não é. É uma boa forma, né, gente? Quando a gente quer definir alguma coisa, principalmente esses termos muito genéricos, às vezes vale a pena começar por aquilo que não é, para eu dar uma limpada no terreno, e aí eu consigo chegar no que eu desejo. Então, veja, o campo do político não é nenhum dos seus componentes isolados, mas sim todos em conjunto. Dizer que a política é um de seus elementos é uma redução equivocada. É como dizer que uma porta é uma casa. A primeira ideia que eu trouxe para vocês hoje no comecinho do nosso encontro. Para descrever a política é necessário descrever uma totalidade, assim como fazemos com a casa. E tal como fazemos com a casa, saber que há casas ruins e que há casas boas. Então é isso, né? A gente não precisa conceber o campo do político como algo negativo, porque você tem experiências políticas que não são boas. A gente não desiste de morar em casas porque tem uma casa que não funcionou bem, certo? A gente muda a casa, não é isso? A gente faz reforma, a gente derruba a casa, a gente muda de casa. Então essa metáfora da casa, ela é boa. Só um pouquinho, gente. Deixa eu tirar aqui só para aceitar quem está entrando. Peraí.
E agora eu volto para lá. Vocês continuam vendo, né? Sim? Sim. Sim. Ok, tá bom. É que eu saí da tela, voltei. E Produção é um conceito importante que eu quero trazer para vocês hoje, aí vocês vão pensar com calma e semana que vem a gente continua. A corrupção é uma fetichização. Ou seja, a corrupção é um processo de tornar algo um fetiche. Já já a gente fala disso. E ocorre quando o poder é fetichizado, ou seja, quando o poder se torna um fetiche. Vira coisa própria e independente do seu possuidor. Eu já vou trabalhar isso um pouquinho melhor com vocês daqui a pouquinho. Por que isso é corrupção? Né? Por que a corrupção seria um processo de fetiche? Por que ele está usando esse termo para falar de corrupção? Na verdade, produção, corrupção e fetichização é a mesma coisa. Pois o poder, que é do povo, foi apropriado por quem não tem direito a ele e descolado de sua fonte original, a comunidade. Então, tem uma base aqui para a gente poder pensar a política. O poder é sempre do povo. Toda vez que ele é apropriado por quem não tem direito a ele, portanto, não faz parte das comunidades, é um indivíduo isolado com interesses privados, você descola o poder da sua fonte original, que é a comunidade. O que é o campo do político? São ações, instituições, princípios que regem, que mediam ou realizam o poder das comunidades. Então, veja só, o que seria o campo do político? Seria justamente o espaço de realização do poder das comunidades. Isso já é uma tentativa de definição. O campo do político é o espaço onde se realiza o poder das comunidades. Na base de todo o campo político está o nós, ou seja, o conjunto, né? E não o eu. Está o nós, o comum. E as suas demandas, que precisam de solução, de atendimento, de acolhimento. E isso se faz de maneira política. Tem uma maneira de você dar conta das demandas desse nós, desse comum, dessa comunidade. A maneira política de dar conta é essa que o Dulce vai mostrar para a gente nesse texto. O nós é um conjunto de intersubjetividades. Eu com vocês, vocês comigo, vocês entre vocês. E não é a somatória de indivíduos. O nós não é uma soma de indivíduos isolados. Uma comunidade não é uma somatória de indivíduos isolados. Uma sociedade não é uma somatória de indivíduos isolados. O nós atua cotidianamente em um campo de coincidências, de conflitos, de cooperações para satisfazer necessidades. Eu vou avançando e depois a gente vai conversar, tá? A fonte do poder político é a comunidade. Isso aqui o Dulce, né, coloca como ponto básico. Qual é a fonte do poder político? É a comunidade, que ele vai chamar de potência. Por que potência? Né? Ele está usando o termo latim aqui, porque é de onde todo poder nasce. Aquele poder que pode ser alguma coisa, que pode se transformar em alguma coisa. E aí eu peguei um trechinho do texto dele, olha. O ser humano é um ser vivente. Todos os seres viventes, animais, são gregários, ou seja, vivem juntos. O ser humano é originalmente comunitário. Isso é uma tese, gente, antropológica, biológica. Nós, humanos, somos entes originalmente comunitários. A noção de indivíduo, que a gente usa tanto nas sociedades contemporâneas, ela é muito posterior ao início, né, da nossa jornada como espécie humana. A noção de indivíduo, ela é moderna. Ela surge da forma como a gente já conhece, do século XVII para frente. A gente trabalha com uma noção que é muito recente. O Dulce vai falar, todos os seres viventes são originalmente comunitários. Seres viventes humanos são originalmente comunitários. É assim que comunidades, sempre acossadas pela morte, pela extinção, devem continuamente ter um instinto ancestral de querer permanecer na vida. A vontade de vida é a tendência originária de todos os seres humanos. Então, veja, o que ele diz? Os seres humanos são originalmente comunitários, que vivem em um ambiente que muitas vezes é hostil, seja pela natureza, ou seja por fatores sociais ou históricos, e, juntos, querem permanecer vivos.
A política, gente, tem a ver com garantir que essa comunidade possa permanecer viva. Ela tem a ver com isso. A política tem a ver com vontade de vida. E aí é uma coisa muito importante para confrontar as teses, né, capitalistas e da direita de política. A política não é vontade de poder, a política é vontade de vida. A política está a serviço da vontade de vida. Na concepção de política de Dussel, essa é a base do exercício da política, a vontade de vida das comunidades. A vontade de viver coletiva, de garantia de vida às comunidades, é a essência do campo do político e sua razão de ser. É por isso e para isso que fazemos política, para garantir que as comunidades possam viver bem. Simples assim. O campo do político existe para dar vazão a essa invenção, a forma de inventar maneiras de você viver. E para dar conta das demandas, das necessidades das comunidades, de alimento, de cultura, de abrigo, de conforto, de tecnologia, de arte, de relações afetivas, de saúde, etc. A motivação original do uso do poder é garantir que a vontade de vida das comunidades se efetive. Vontade de viver comum, e não individual. Então, isso é um ponto importante também. Não são indivíduos com vontade individuais que sustentam a política. É uma vontade de vida comum. É essa comunidade que está na base. E aí ele avança mais um pouquinho, eu já estou acabando, para dizer que esse poder das comunidades, para deixar de ser interno às comunidades e se efetivar na solução das demandas das comunidades, ele vai precisar criar várias mediações. Mediação mesmo, gente, alguma coisa entre a comunidade e a solução das suas demandas. E é aí que o Dussel apresenta noções importantes como criação de representação, criação de instituições e de sistemas tecnológicos administrativos. Então ele vai dizer, a comunidade tem poder, mas ela precisa efetivar esse poder. Ela precisa efetivar esse poder, materializar esse poder, para que as demandas possam ser atendidas, porque as demandas são muitas. Então ele diz, a potência, que é aquele poder das comunidades, precisa ser convertido numa potestas, em alguma coisa mais concreta. Então a potestas vai ser justamente quando eu consigo ter a representação efetiva, as instituições ou sistemas que me ajudam a fazer as coisas acontecerem. Então, a potestas é o poder efetivado, poder organizado, que media e realiza aquilo que é demandado pelas comunidades. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Aí depois a gente volta, peraí. Falta um ponto para a gente conversar ainda do ponto de vista mais teórico, que é o processo justamente de como que isso pode não dar certo, mesmo dentro dessa perspectiva. Mas antes da gente avançar, a gente precisa conversar um pouquinho. Gente, todo esse discurso do Dussel, ele é muito familiar para quem está fazendo política dentro dos movimentos sociais. Muitos de vocês aqui poderiam ter escrito isso com a maior tranquilidade do mundo, né? Mas ele está na contramão, gente, eu que estudo política há mais de 20 anos, ele está na contramão de praticamente tudo o que se afirma sobre política. Porque a noção de representação numa política como a que a gente tem efetivada no Brasil, ela não passa nem perto disso. O representante, dentro de uma lógica liberal, capitalista, ele se sente autorizado a se descolar das comunidades. Claro que a gente não está falando de todos, né? Nem de todas. A gente está falando de uma hegemonia, né? De uma forma de determinar a política. É como se fosse uma espécie de política esquizofrênica, porque assim, você tem uma pessoa, aliás, muitas vezes até aquela pessoa que é o seu representante, nem conhece você e as suas necessidades, então já começou tudo atravessado, porque ele não tinha vínculo. O processo ele não poderia ser de cima para baixo, ele teria que ser justamente o contrário, né? O termo representar, gente, nesse sentido que o Dussel dá, é você apresentar novamente, é você
ser apresentado, já que você não pode estar lá o tempo todo, alguém está lá por você. Só que, gente, isso não é retórica ou demagogia, é assim mesmo, né? E a representação, ela só tem sentido porque as demandas das comunidades são muitas e não haveria como efetivar a solução. Então, ela é uma estratégia só. O poder não poderia estar com a representação. O poder nunca deixa de estar com as comunidades. E aí é uma coisa bem interessante que o Dussel fala. O poder do representante, ele tem que ser o poder obediencial. O poder do representante, ele não é o poder de quem manda, é o poder de quem obedece. Porque quem manda são as comunidades. Então, para vocês verem como que a coisa foi na forma virada. Ela foi completamente invertida, né? E acho que o outro ponto para a gente conversar um pouquinho, e depois a gente avança um pouco mais, é um pressuposto fundamental dessa história, gente, que você não tem indivíduos isolados no começo dessa história. Porque isso muda tudo. Não há como você pensar que a política começa porque você tem os interesses do Júlio, os interesses da Eliane, os interesses do Edson, os interesses da Suzy. Essa ideia de que o nós não é somatória de pedacinhos, gente, é um negócio que eu acho que a gente tem que aprender todos os dias. E a forma como a gente entende a política e a democracia tem jogado contra isso. A gente confunde respeito à singularidade, que é uma coisa super importante para a política, porque aí você consegue escutar as demandas, com individualidade. Nessa perspectiva aqui não tem espaço para individualidade. Tem espaço para singularidades. Eu tenho minhas singularidades. Então, por exemplo, numa vida boa, eu preciso eu concebo uma vida com livros. Isso faz parte da minha singularidade. Mas eu não estou pensando em livros para mim. Estou pensando em livros para todos. Mas a minha demanda surge de uma singularidade minha. Então, quer dizer, tem a ver comigo, parte dos meus desejos, mas não é dirigido para mim, exclusivamente. Isso tudo foi meio que desaprendido, acho, nesses processos todos que nós temos passado, né? Mas eu quero ouvir vocês um pouquinho, para depois a gente continuar. Eu tenho, na verdade, uma pergunta para fazer. Fala, querido. Boa noite. Eu não sei se eu não entendi muito bem o conceito de corrupção, né, do Dussel. Ele tem a ver com esse processo de descolamento das instituições da comunidade, é isso? Exatamente, Edson. A instituição, ela tem que ter quase como ela tem que ter um cordão umbilical com a comunidade, físico. No que ela passa, e a finalidade dela, a finalidade não é dela. A finalidade dela é a finalidade da comunidade. No momento em que ela passa a ter finalidade própria, ou existir por conta própria, para si mesma, ela está corrompida. E aí, Edson, é onde ele vai usar o termo fetiche. Porque assim, gente, toda vez que eu vou usar o exemplo do fetiche, eu penso, gente, está gravando esse negócio, mas eu não consigo explicar fetiche. A melhor maneira de explicar fetiche é pensar nos fetiches eróticos. Então vai gravando mesmo, né? Não tem problema nenhum. Mas pensa bem, gente, quando você passa a ter um fetiche sexual, você coloca no objeto ou na coisa o teu desejo, não na pessoa. Então, é como se aquilo descolasse. Então, por exemplo, você fica excitado ou excitada com a calcinha. O fetiche é a calcinha. Então, quer dizer, a relação que deveria ser entre as pessoas, e poderia até ser mediada pela calcinha, até aí tudo bem, né? Sem problema nenhum. Mas quando fetichiza, não é mais a pessoa, é a calcinha.
E aí, de repente, chega num ponto, às vezes, que sem aquele objeto, já nem tem mais desejo, de tão forte que é. O termo fetiche é muito interessante. E dá para a gente usar também o termo, a metáfora, ou as metáforas religiosas. Porque o fetichismo, na verdade, ele surge como metáfora religiosa, né? Então, pensa assim, você passa a adorar mais a estátua do que a própria relação com a divindade ou com o sagrado. Então, você tem um vínculo com o objeto. Não tem várias religiões que não, justamente não aceitam a adoração ao ídolo, ao objeto? Por quê? Porque tem essa preocupação com o fetiche. Porque senão você gruda no objeto. Mas o objeto não é a santidade. Ele representa. Mas a partir do momento que você começa a ter mais preocupação com o objeto, limpa o objeto, adula o objeto, pega o objeto com cuidado, a tua relação ela já não é mais com o sagrado ou com o sentimento da religiosidade, e sim com o objeto. Então, Edson, o processo é o mesmo. O Dussel fala que toda vez que aconteceu uma separação entre a instituição e as demandas da comunidade, ela é uma instituição corrompida. Seja ela educacional, jurídica. E aí vocês podem pensar em instituição de maneira muito abrangente, gente. Muito, muito, muito abrangente. E aí parece que ela ganha vida própria. O Marx fala isso das mercadorias. O Marx fala que as mercadorias no capitalismo se tornam fetiches, porque elas praticamente têm vida própria. Você passa a ter uma adoração pela coisa, como se aquela coisa não fosse fruto do trabalho de alguém. É como se ela fosse algo independente do trabalhador. Aliás, a maioria das pessoas dentro do capitalismo nem lembra que as coisas são produto do trabalho de alguém. É como se ela fosse independente. É um conceito complexo, gente, mas é bom pensar nisso, ajuda a entender muito da lógica do capital e o que aconteceu com a política. Suzy, por exemplo, pensando assim, por exemplo, vamos pensar, eu estou imaginando assim, nas nossas lutas, né? Quando penso assim, fetiche, por exemplo, seria assim, eu pensar em um cargo próprio, e aí eu descolo disso e penso só, quer dizer, eu vou dar um exemplo assim, eu estou querendo dizer o seguinte, por exemplo, eu pego essa luta, que essa luta é de todo mundo, e eu trago para mim para benefício próprio. Para benefício próprio. Não seria o fetiche. O fetiche seria o quê? Eu exercer esse cargo no sentido, por exemplo, eu ter uma visão só desse cargo, descolar esse cargo do que, na verdade, é o que a comunidade me proporcionou, o que eu represento na comunidade. É algum sentido desse jeito? As duas são, Cleide. A segunda, que é você usar para finalidade própria individual, ela vai chegar no sentido mais comum do que a gente entende hoje da corrupção, que para o Dussel é uma fetichização também, porque agora você usa descolado da comunidade do mesmo jeito. O segundo exemplo que você deu, ele pega mais na raiz da coisa, porque é como se você esquecesse que o poder é da comunidade, começasse a achar que o poder é seu. Então, tem muito a ver com quem é que é dono do poder, gente. E por isso que o Dussel, ele não aceita expressões do tipo, vamos tomar o poder. Porque você não toma o que é seu. O poder sempre é das comunidades. Então, tem várias facetas disso, gente. É bem interessante. Depois, se vocês tiverem tempo, vocês vão pegar o texto um pouco, e a gente vai também, em outras aulas, retomar isso. De qualquer maneira, o segredo é muito simples. Uma instituição, qualquer que seja, ela sempre é fruto de uma reivindicação popular e ela tem que estar grudada nessa reivindicação. E ela tem que ter tempo determinado. Isso não significa que ela vai durar 2 meses, ela pode durar séculos, enquanto aquelas demandas existem. Mas a gente também tem que poder pensar nas instituições do ponto de vista da sua dissolução, do seu desaparecimento. Ela não pode ficar em si mesmada. Porque, assim, gente, uma escola que não ensina, uma escola que não educa,
Uma escola que não socializa, e aí vocês me ajudem a pensar no que mais que uma escola deveria fazer, aí você pensa, tudo que ela deveria fazer, ela não faz, nem A, nem B, nem C, nem D, nem E, nem F. Ela não tem que se manter ali simplesmente porque ela é uma instituição. Uma polícia que me mata e não me protege, desculpa, não cabe nessa equação. Não é porque é uma instituição. Então, esse é o ponto. A maneira como a gente muitas vezes entende dentro do capitalismo as instituições é como se elas mandassem na gente. E, aliás, elas mandam, né? Porque a coisa foi virada de cabeça para baixo. Aí você tem uma instituição do Estado, que na verdade é você é o Estado, oprimindo você. Então, o que é isso? Por quê? Porque esse poder dessa instituição foi fetichizado, é como se ele andasse sozinho. Ele não está colado em você. Ele não tem vínculo com aquilo que você, com que a sua comunidade precisa. Mas atende a finalidades próprias. E aí tem muitas camadas disso, né, gente? A instituição ela vai ganhando vida. Então é um sentido da corrupção interessante, assim, acho que... E aí a gente fala, tá, mas e quando o governante vai lá e rouba dinheiro, desvia o dinheiro? É uma parte disso. Mas é uma parte que está na pontinha do iceberg, porque o problema maior é você deixar de ter vínculo e atendido às comunidades. Esse é o principal. Porque, gente, se não houvesse o roubo, vamos pensar numa outra situação. O governante nunca desviou dinheiro. O governante nunca roubou. Típica corrupção que o brasileiro, no geral, identifica. Mas também nunca atendeu às demandas da comunidade. O produto é corrupto do mesmo jeito. Porque não está cumprindo a sua finalidade. Então, a corrupção ela não é, no Dussel, gente, um conceito moral, ela é um conceito político. Profundamente político. A maneira política que você poderia resolver os problemas está sendo renunciada, você não está recorrendo dessa maneira. Eu acho que talvez o bom exemplo disso seja o lavajatismo, né? Que você pega uma instituição jurídica e é totalmente usado para fins políticos partidários, né? Então, desvirtua totalmente a finalidade da justiça, né? Exatamente, é um rompimento com a finalidade básica. O sistema judiciário, gente, no geral, ele é sempre o melhor exemplo de fetiche, né? Porque a gente tem, com o fim da escravidão formal no Brasil, o sistema judiciário passou a cumprir as vezes dos senhores de escravo e continuar colocando a população negra na cadeia. Desculpa, essa não é a sua finalidade. Logo, é um poder corrompido desde o início. Profundamente corrompido. Eu não estou chamando o juiz de ladrão, essa é a questão. A gente tornou a questão muito pequena, gente, diante da quantidade de problemas que a gente tem. Quando você manda um jovem negro para a cadeia simplesmente porque ele é negro, sendo que você nem sabe se ele cometeu ou não cometeu um crime, né? Como agora virou moda, né? Reconhecimento por WhatsApp e coisas do tipo, né? Aí eu acho que foi aquele jovem que cometeu o crime, ponto final. Resulta numa manutenção do mesmo regime que a gente tinha no período da escravidão. Os números são assustadores, né, gente, da população carcerária e quem é que está preso e sem julgamento. Então, que finalidade é essa da justiça? A finalidade dela mesma, né? Eu estou pensando aqui, na verdade eu estou pensando um monte de coisas, eu até fiquei travada, assim, porque eu estava pensando, meu Deus, como que eu coloco isso em palavras? E aí, são várias coisas, eu vou tentar falar um pouco. A primeira é que eu não sei se é uma romantização que eu faço das populações originárias e das formas como elas se organizam, mas eu não consigo culpar outra pessoa sem ser os colonizadores. Então eu penso que originalmente a gente tem essa forma muito sólida da comunidade, essa coisa de representar a pessoa ali, de apresentar de novo a pessoa que está ali, né, como figura que representa aquela comunidade. E aí isso vem, essa coisa do descolar da comunidade de uma maneira, eu vejo que são os colonizadores, quando eles chegam e querem
tomar esse poder, assim, do país, eles tiram a nossa liberdade, a liberdade de crença, a liberdade de várias coisas e impõem, né, o que eles acham correto. Nossa, Suzy, me perdi, mulher. Não, vai falando que você encontra as palavras. Eu estava falando do que você tem um momento histórico aí importante, quer dizer, de uma dada maneira de fazer política, de repente, com o processo de colonização, a coisa Isso muda. E aí eu vejo na América Latina, porque a América Latina foi colonizada, e aí a gente, colonizada pela maior parte de europeus, então a gente também tem ali todo um estereótipo físico do que é divino, correto. Isso. E aí também desse outro ponto de que você falou da moral, isso é muito interessante, porque eu estava estudando na faculdade, né? Eu também estudo eu estudo na UFABC, eu faço educação em direitos humanos. Legal. E aí a gente estava falando sobre a ética utilitarista, né? Que aí a gente vai falar da ética que, tipo assim, a ética é uma coisa assim, do que não fazer, é muito mais do medo de ser uma pessoa ruim do que entender que aquilo é bom para o bem comum, né? Então, a gente, muitas vezes, assim, se vê nessa coisa da corrupção, muito no sentido de, mas isso é certo? Mas isso é errado? E não de pensar, tipo, no cerne da parada, que é isso do bem comum. São essas coisas que eu acho que eu pensei. Perfeito, Indira. Tem vários desdobramentos aí como que você falou. Primeiro, sim, tem tudo a ver com a lógica colonial. A gente até colocou numa das nossas aulas estudar o que a gente chama hoje de colonialidade do poder. Quer dizer, o colonialismo como forma efetiva acabou. Nós não somos uma colônia de ninguém, né? Somos um país formalmente independente. Somos Brasil, beleza. Mas a nossa prática cotidiana, a maneira como a gente opera o nosso pensamento, a forma como o trabalho é gerido, a maneira como os povos são tratados, a população negra, tem toda uma série de estruturas do trabalho que é muito colonial, né? Os espaços dos colonizados foram guardados da mesma forma como era, né, com segregação de um determinado tipo diferente do que é, né, quem colonizou, enfim. Então isso é muito forte e muito determinante. E essas teorias em direito que a gente estuda, todas elas são europeias. Quer dizer, a universidade brasileira ainda é muito europeia, né? E isso dá um problema no nosso cérebro, gente, porque a gente perde a noção do que está falando, né? Então, assim, você estuda o capitalismo na perspectiva do europeu. Eles inventaram esse modo de produção, não fomos nós que fizemos isso, né? Foram eles que inventaram, e depois começaram a espalhar pelo globo todo, ou por onde conseguiram. Inventaram a democracia também. Todas as formas mais estruturadas de democracia são criadas lá. Agora é o seguinte, nós já tínhamos em América Latina, não tinha esse nome, mas o que o Dussel está trazendo é que a forma como a política sempre aconteceu e deveria continuar acontecendo, isso sim é que é democracia. Porque você vê, o europeu cria uma teoria da democracia que é poder do povo, mas não é coerente depois, né? Não tem esse poder do povo. Então, tem muito a ver com toda essa estrutura. E a gente continua se alimentando, né, desses referenciais teóricos, o que dificulta muito a gente pensar. Agora, assim, tem um ponto, gente, que é super importante, né? Quando eu penso, eu obedeço à minha comunidade, né? Isso é um conceito muito importante nesse livro, né? Eu mando obedecendo, eu não mando mandando. Porque quando eu mando mandando, eu domino. Mandar mandando é dominação. Dominação é uma forma perversa de poder, de exercer poder. Dominar também é poder, né? Mas é uma forma perversa de poder. Quem é representante tem que mandar obedecendo. Só que aí entra um pequeno problema importante para a gente não deixar passar. Você não obedece indivíduos interessadinhos em garantir o seu. Então, a gente também não pode olhar essa coisa de um ponto de vista moral, gente. Porque, assim, a democracia liberal, ela enfiou na nossa cabeça que todo mundo é igual e que todo mundo tem que ser escutado no processo político. E as coisas não são assim, gente. Dentro de alguma comunidade, você pode ter um indivíduo que não está nem aí para a comunidade.
Ele está preocupado com ele, está preocupado com ela. Aliás, às vezes ele está contra a comunidade. Às vezes ele defende coisas que é contra a vida da comunidade. Você não tem compromisso nenhum com essa pessoa. Você obedece à comunidade. E o que significa isso, gente? Demandas comuns que garantam a produção e reprodução da vida das comunidades. E, gente, esse é o desafio de quem é representante político. E é claro que a gente está falando aqui, né, inclusive de muitos e muitas de vocês aqui. Esse é o grande desafio, porque a gente caiu no engodo de que aí a gente acha que, mas o João está dizendo, a Maria está dizendo o contrário, e temos que arrumar um jeito de conciliar a opinião do João com a opinião da Maria. Não é isso que o Dulce está falando. A pergunta é outra. É saber se a visão do João e a da Maria são visões para o bem comum da comunidade. E isso é que tem que ser decidido coletivamente. E, naturalmente que você não vai decidir isso sozinho. Mas, gente, não é tão difícil descobrir, viu? Não é tão difícil descobrir, né? Então, esse é o ponto. O representante, ele não está ali para ficar conciliando o inconciliável, sabe? Isso quem faz bem é a democracia liberal, né? Tem uma frase bem forte, né, na democracia liberal, que é aquela assim, eu discordo radicalmente do direito de você dizer, mas vou defender até a morte o direito de você dizer. Isso é muito típico da democracia liberal. Então, assim, a Indira chega para mim agora e fala uma coisa que é completamente contra o que seria o mínimo de básico para que uma comunidade vivesse bem. Sei lá, traz um discurso no avesso do que a gente está travando aqui. Não, mas eu devo respeitar o direito dela a expor isso. Gente, isso tem limite. Porque nesse outro que fala, você tem o pedófilo, você tem o assassino, você tem o exterminador, você tem o fascista. Isso não é visão comunitária. E esse é o desafio, gente. Reaprender a fazer política é encontrar esse lugar do que é a perspectiva comum. E depois vocês vão ver, na próxima aula, o Bruno vai trazer um pouco para vocês a discussão do que seria pensar de uma perspectiva da economia política. A economia política ela tem muito a ver com você garantir que as comunidades se produzam e se reproduzam. Então, parece às vezes muito difícil, mas na verdade não é tão difícil se você pensa no comum, né? Então, às vezes a gente fica se esforçando para tentar conciliar um monte de visão individual, em que cada um está tentando defender o seu, e não consegue, porque também é impossível, né? Você não consegue conciliar a visão de pessoas tão diferentes querendo coisas para si, né? E, no geral, quando você tem uma vontade coletiva, as coisas funcionam melhor. Política só funciona com vontade coletiva, né, gente? Política não funciona com um monte de vontade individual. Porque a política, o sujeito da política não são indivíduos. E aí, nisso, a gente está na contramão do discurso liberal da política. Porque o discurso liberal da política diz que a política é formada por indivíduos. Sabe aquela coisa? A minha liberdade começa quando termina a sua. Esse é o blá 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 da política liberal. Não vou fumar aqui no meu condomínio, porque a fumaça vai chegar no seu apartamento, eu estou interferindo na sua privacidade. A gente está falando de outra coisa. Gente, por que a gente está falando de outra coisa? Porque estamos falando desde o território latino-americano, e aí as coisas são muito mais profundas e muito mais complexas. Você tem povos inteiros sendo exterminados, você tem gente sofrendo violência, você tem gente passando fome. Então, acho que isso ajusta um pouco, né, o processo. Quem mais quer falar? Gente, acho que a Rita tinha levantado. Rita, você quer falar? Eu vi que você levantou a mãozinha, agora baixou. Ou mais alguém que queira falar ou fazer alguma pergunta? Fala, minha linda. Posso falar? Pode, querida. Sobre a estrutura mesmo, eu ia falar sobre a estrutura da política, que é perversa, continua sendo até hoje perversa, porque eles disseram que aboliram a escravidão, mas, na verdade, o capitalismo só estruturou. Eles fizeram uma estrutura e continuou deixando os negros de uma forma bem perversa, não dando lugar para o negro evoluir socialmente.
Então, a estrutura continuou perversa. De alguma forma, nos colocou sempre de uma forma bem perversa na sociedade. É isso, Rita. É muito importante quando a gente vai falar de política, nessa perspectiva comunitária, libertadora, a gente estabelecer uns consensos daquilo que não é possível aceitar. Não é possível aceitar, não a é gente possível tem que aceitar. continuar lutando contra isso, e não só negros, né? As Claro. minorias têm que se juntar sempre para lutar contra isso. A luta antirracista tem que ser ela tem que ser de todo mundo, né? É um problema de todo mundo e tem que ser de todo mundo. E isso é interessante, você vê, é um tema, inclusive, que a gente percebe que ele tem esse lastro comunitário, ele tem a ver com a vida do todo, né? Então, isso é muito bacana, gente. É um exercício, assim. Eu acho que, assim, os textos ajudam, principalmente a gente se afastar de alguns discursos, mas tem um exercício cotidiano, né, de fazer esse aprendizado político, né? Fala, Mércia. Então, eu estou pensando aqui também, quando trouxe a questão da questão do fetiche, e a questão, eu fiquei pensando, parece, eu não sei se eu entendi certo, que o poder para Dussel, ele não emana só do povo, ele precisa de um mediador. Deixa eu ver se é isso. E, ao mesmo tempo, eu estou pensando, se ele precisa de um mediador, e pensando na nossa representatividade hoje, dentro do sistema governamental, né, de presidente, governador, tal, reina um fetiche de uma forma que eu estava pensando aqui quando o caso do Lázaro. E o povo bateu palma, a polícia fez festa, né? Pensei aqui agora na questão de uma discussão, quando você fala da questão de representação, a desmilitarização. Talvez, porque esse grupo que talvez fala, tem que ter desmilitarização. Talvez o grupo que não está é o contrário, eu preciso dela para dar segurança. Então, eu fico pensando, o que vem de contrapartida, e também, ao mesmo tempo, a gente vê também pela psicanálise, quando a gente fala dos símbolos, dos objetos, o próprio Jung fala que eu preciso usar dele para ultrapassar, né? Eu não paro no objeto, eu não paro no símbolo, na simbologia, mas eu preciso da simbologia para que as pessoas se descolem. Eu também me sinto nesse encontro aqui com você muito embananada, mas uma embananada gostosa, porque quando você inicia dizendo, né, dizendo assim, nós não estamos aqui para discutir esquerda ou direita, mas a gente pensar de que forma, né, isso gera vida, eu estou entendendo que é isso, de que forma isso gera vida, e eu tenho que ter fundamentação. Por exemplo, eu estava conversando com algumas mulheres essa semana e alguém falava assim, o único medo que eu tenho desse governo de esquerda se entrar é porque não está nada bom esse que está aí, porque está criando muita divisão, está criando briga entre religiões, a pessoa simples dizia isso. Mas eu tenho medo por causa do comunismo. E eu ficava pensando assim, mas agora eu vou ter que estudar um pouco para que eu possa falar um pouco melhor, né? E eu ainda falava assim, mas não é melhor, eu não quero discutir comunismo ou não comunismo, mas as pessoas estão morrendo, independente disso, as pessoas estão passando fome. Então, eu acho que a nossa sociedade, ela está, eu estou vendo aqui a palavra certa, embriagada, né? Eu fico pensando, embriagada por um discurso de um poder que, quando eu acho que o poder emana do povo, não. Qual o poder que está aí dentro desse contexto de comunicação? Então, como é que você poderia falar um pouquinho disso? Eu até que lembrei, e hoje eu provocava um pouco a minha amiga genética, eu falava assim, o que está acontecendo em Cuba? Eu não estou entendendo mais nada, né? Porque é aquilo que você fala, como é que eu vou trazer essa reflexão para o cotidiano desses acontecimentos? Queria que se você pudesse colocar um pouquinho assim. Só com as suas questões, Mércia, já dá para a gente montar um outro módulo do curso, né? Já dá para a gente pegar cada uma delas. Mas, Mércia, o que dá para a gente dizer a partir do Dussel? O poder emana do povo, mas das comunidades, mas ele precisa de efetivação e materialização. Isso é muito importante. Então, quer dizer, onde é que está o poder em si? Nas comunidades. Ele não abre mão disso, certo? Essa comunidade, no entanto,
ela precisa operacionalizar a resolução das suas demandas. Como é que vocês estão lidando com isso o tempo todo? Vocês têm uma comunidade que está com uma série de problemas. Por exemplo, você pensa assim, aumentou muito a quantidade de desemprego, você tem uma comunidade passando fome, certo? Você não tem como resolver isso se você não tem uma forma de fazer isso. Então, você vai delegar para algumas pessoas. É uma estratégia. É uma estratégia de operacionalizar a solução. Muito simples. Então, você delega poder. A pessoa que recebe o poder não pode esquecer que o poder não é dela. Aí é uma lembrança, né, cotidiana. Ela teve uma atribuição dada pela comunidade, ok. A partir do momento que isso vai acontecendo, vai se efetivando, você tem, então, isso que ele chama dessa materialização. Então, para o Dussel, as instituições têm um papel fundamental, né? E eu acho que é uma aposta interessante, gente, porque, assim, o fato da gente fazer crítica ao governo não significa que você vai esvaziar instituições que você poderia ter. Porque as instituições, na verdade, não têm forma para ter, gente. Nós poderíamos ter muitas maneiras de... Mesmo essa estrutura que a gente tem, presidencialista, ou parlamentarista, ou qualquer outra, e nós poderíamos ter outras também. Nós poderíamos ter pequenos grupos, a gente podia inventar 1000 coisas. O grande problema é que parece que a forma da política, ela foi se enraizando, isso ela vai se fetichizando, é como se ela fosse uma coisa nela mesma. As comunidades poderiam criar muitas formas de resolver os seus problemas. Então, foi uma maneira que se escolheu de fazer, mas que a gente já percebeu que tem muitos limites, e talvez fosse a hora de mudar, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Então, a instituição, ela funciona como essa efetivação. E aí, quando você fala do símbolo, Mércia, isso a gente viu lá um pouco, né? Tá conversando um pouquinho naqueles encontros que a gente fez, falando do Paulo Freire. O ser humano, ele é sempre na relação com o outro e com os objetos. E aí, de maneira também bastante abstrata, nós somos seres de relação, o tempo todo. Então, assim, a gente está se relacionando sempre com as coisas. Não é à toa que o trabalho é tão importante na nossa vida. A gente não trabalha só para sobreviver. Se você tiver com condições de se manter, você vai continuar trabalhando, porque o trabalho, você pode fazer outros tipos de trabalho, mas trabalhar, fazer atividades com as mãos, com o cérebro, com o corpo, é algo humano. A gente adora inventar coisas e fazer coisas, né? Então, essa relação com os objetos, ela é muito natural, né? Vamos usar esse termo aqui. E, ao mesmo tempo, com os símbolos, com tudo aquilo que a gente vai construindo ao longo da vida, com a técnica. A única coisa que a gente não pode é deixar com que isso nos domine, porque tudo isso é mediação para você chegar em algum lugar. Então, veja, por exemplo, a relação, a gente poder pensar assim, olha, eu tenho um telefone celular ou um smartphone, porque isso me facilita, media a minha comunicação com o mundo. Qual é o problema disso? Nenhum. Agora, o dia que você percebe que você teve um ataque de pânico porque o seu celular ficou em casa, aí você já está, a coisa já mudou de figura. Aquilo não é mais algo para você se relacionar com o mundo. E no dia que você perceber, então, que por causa justamente daquele aparelho, você não está mais se relacionando com o mundo. Aí danou-se, é hora de dar um passinho para trás. Então, o movimento que o Dussel está descrevendo com a política é o mesmo. A gente não pode deixar as instituições ganharem vida própria, elas sempre têm que estar na escuta. Esse acho que é o ponto, Mércia. Não sei se ficou algum ponto ainda para a gente discutir. Sobre o comunismo e Cuba, só falar rapidinho. É cedo ainda para saber, Mércia, o que está exatamente acontecendo em Cuba, né? Eu estou pesquisando desde os últimos dias, mas eu queria só trazer uma sementinha aqui para vocês pensarem, né? A gente teve nos últimos anos um fenômeno, inclusive o Gessé mesmo escreveu um livro falando sobre isso, inspirado muito no trabalho de um jornalista, que são as chamadas revoluções coloridas. As revoluções coloridas são essas revoluções que começam nas redes. Elas começam incitadas nas redes sociais e, no geral, elas são bancadas e financiadas pelos Estados Unidos no geral, né? Gente, é claro que o Cuba tem um monte de problemas, sempre teve, né? Nunca deixou de ter. Né? Inclusive, muitos deles por conta da própria relação, né? Com a impossibilidade de
atender a sua comunidade, né? Bloqueio, enfim, a gente depois pode falar um pouco mais sobre isso. Até agora, está parecendo que vai ser uma dessas revoluções coloridas. Por que o jornalista que criou esse conceito chama de revolução colorida? Porque são muitos indivíduos com interesses muito diferentes, que não fazem parte não tem uma visão única. A gente viu isso em 2013, quando começou a pressão para Dilma sair. Tinha de tudo ali, né, gente? Tinha de tudo, né? E muito incitado pelas redes sociais, quer dizer, você monta um cenário nas redes, né? Então a gente vai precisar de um tempinho para entender, Mércia. O que nos coloca já um pouco com uma certa desconfiança de que não é simplesmente o que a grande mídia está dizendo, além de ser a grande mídia, né, o que já é o suficiente para a gente ter bastante desconfiança, mas o que nos coloca nessa situação de desconfiança é que, por exemplo, uma das pautas que está sendo colocada lá é em relação à pandemia, e Cuba foi um dos países que melhor lidou com a pandemia, né? Até meses atrás você tinha 30 e poucas, 40 e poucas mortes, e isso sem recurso praticamente nenhum, né? E agora que começou a aumentar os casos, já tem uma vacina aprovada, então não está parecendo muito concreta essa demanda específica, entendeu? Mas vamos ter que esperar um pouquinho para saber. E aí, esse relato que você contou da moça que está com medo do comunismo, que dizer sobre isso, né? A política, gente, ela é muito movida pelos afetos e não pela racionalização. Eu acho que a gente, às vezes, se engana ao esperar que as pessoas operem com a razão, com os dados, com os fatos. O negócio não funciona assim, não. Política tem a ver com afeto, com medo, com amparo, com desamparo, né? E no geral, gente, quem pensa assim, que vai atribuir a um partido de centro-esquerda a possibilidade de instaurar um comunismo, né? Coisa que não existia possibilidade nem lá atrás, em 89, quanto mais agora, né? Isso nunca esteve em questão, de fato, né? E que não sabe também o que seria isso, né? Porque também uma sociedade hoje comunista teria que ser pensada, né? Lida com muitos... Você falou da psicanálise, Mércia, o Lacan, ele fala que são significantes vazios, porque não tem nada dentro dessas palavras. Mas, gente, nós não precisamos ter nada concreto para ter medo. Vocês sabem disso. A gente tem medo de um monte de coisa que a gente não sabe o que é. A gente vive angustiado, às vezes com um vazio no peito, e nem consegue dizer exatamente do que é que está causando aquilo. Então, a pessoa só deu um nome, sim. E automaticamente ela vai escutando um monte de bobagem ao longo da vida e vai formando isso. Mas acho que a gente tem que ir conversando, né? Tem que ir tentando desmontar, não tem muito o que fazer. Mas não é difícil compreender o que move, né? A política tem a ver com isso. Se você tem uma forma da política que ampara, esse medo desaparece. A melhor forma de combater, gente, esse tipo de ideia é amparar, sim. É amparar, é criar formas de que as comunidades tenham laço e se sintam protegidas, porque ela está com medo. Quem está com medo precisa de acolhimento. Não adianta dar aula de Marx, Mércia. Acredite, querida. Se funcionasse, eu já tinha montado o exército. Não funciona. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, nas últimas décadas, é que só dar aula não funciona. Você tem que fazer outras coisas. Mas, aí depois que está acolhidinho, aí tudo bem. Uma aulinha vai bem, né? Um texto, né? Mas assim, tem que ter as condições. Convida para o grupo da Suzy, né? Tá vendo, então. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente devia ouvir mais o tenho medo do que o comunismo, entendeu? Né? Então é isso. Eu acho que se perguntar o que ela tem medo, ela vai falar tudo o que está acontecendo agora, que ela não tem dimensão do que é passar fome, que é, sei lá, ter as pessoas que ela ama sofrendo um monte de coisa, e é só falar, mas a gente não está no comunismo e você está vivendo tudo isso.
Então, Edida, mas às vezes precisa de um passo anterior, assim, que é criar alguma situação de amparo, porque as coisas não funcionam só no âmbito operacional. Gente, pensa nas situações quando você começa a discutir ou brigar com alguém, veja se funciona. Vocês nunca brigaram com companheiros, com companheiras? Funciona não, gente. Sabe aquela hora que não adianta? Não adianta. Você vai ter que usar outra estratégia. Entendeu? Vocês sabem muito bem disso. É assim que a gente começa a entender como é que faz política, porque assim, a gente tem uma direita hoje raivosa que está gerando medo. Isso sempre teve também, né? Essa história do tenho medo de comunismo é antiga, né? Mas agora, imaginando que vem, ela vai vir com força total, né? Porque, na verdade, muitos medos serão espalhados, né? Uma população com medo é tudo que o fascismo precisa, né, gente? O fascismo é alimentado pelo medo. Só que a gente não combate medo com fatos, gente. A gente combate medo com amparo. Quando o seu filho te chama de noite para falar que tá com medo, porque teve um pesadelo, ou que tá vendo um monstro, você vai fazer o quê? Vai convencer ele de que não tem monstro? Não, você pega no colo, abraça, cria uma situação de acolhimento. Depois você conversa, entendeu? Depois, né? Mas na hora do medo é difícil. E aí, gente, acho que vale voltar para o Dussel, né? As necessidades da comunidade às vezes têm a ver com isso também, né? Tem a ver com isso, né? O que está faltando para uma comunidade para que ela esteja tão à mercê, né? O que falta, né, para a nossa comunidade? O que fez com que a gente ficasse tão à mercê, né? Provavelmente da pessoa mais perversa do mundo, né? Deu azar, né, gente? Difícil esse negócio, né? Estamos vivendo um momento... Mas é muito importante pensar, eu acho que voltar a pensar na política a partir, né, dessas relações. Quem mais que quer falar? Que aí a gente pode dar só retomar para ver o finalzinho do argumento do Dussel. Tem mais algum ponto? Vocês querem perguntar ou comentar? Eu queria comentar porque eu achei ele lindo, viu? Ele é fofo, Cleide. Eu vou. A próxima vez que ele vier no Brasil, eu vou trazer ele em Heliópolis. Vocês vão amar. Eu achei ele uma graça. Além de ser um homem maravilhoso. Eu fiquei pensando, a Indira trouxe essa coisa da colonização, né? Eu fiquei pensando nos exemplos que a gente tinha de comunidade, nas comunidades eclesial de base, né? Claro, por exemplo, a gente está falando, não era uma religião só, né? Ele ultrapassava, né, várias religiões. Naquele período a gente fazia as missas ecumênicas, né? Nós estamos falando dos anos 80, 90, né? E era um pouco, você está falando do afeto, da acolhida, né? E eu acho que era um pouco isso, quer dizer, a gente ia na casa das pessoas, a gente fazia as novenas, a gente saía nas caminhadas, né? Então, quer dizer assim, eu estou pensando um pouco, essa coisa um pouco que a gente perdeu, né? Que eu acho que isso veio com a questão da globalização, com, sei lá, todos esses nomes. Eu senti muito isso na pele, né? Na verdade, para mim, me fez muito mal, né? A gente, era como se fosse assim, para ir na casa da outra pessoa, você tinha que ligar para ver se podia, né? E a gente tinha as portas abertas aqui, né? Na favela, né? Mudou isso também, né? Que eu acho que se a gente vai olhar, eu acho que foi essa coisa do neoliberalismo, essa coisa de querer, eu venço porque eu sou bom e você não é boa, então por isso que você não é nada, você não tem nada, né? Eu acho que essa coisa de acumular, né? De você querer ter e não ser. Enfim, né? Eu acho que tem essa coisa cultural, que eu acho que é isso que eu estou querendo dizer, né? E tem essa outra coisa que a gente luta tanto aqui, né? Eu acho que Heliópolis ainda tem resistência nesse sentido, né? Que a gente manter um projeto coletivo, que é um pouco isso que você está falando, a gente perde as pessoas. Quer dizer, perde não, porque a gente quer que elas estejam, né? Acho que a gente fica naquela, a gente quer incluir, né? Fala, não, é singularidade, então vamos trazer junto. E aí a gente, sei lá, é triste, né? Mas, assim, eu acho que é importante isso, que a gente tenta fazer esse coletivo, decidir junto, né? Enfim, tem um projeto que a gente chama o nosso planejamento coletivo,
né, junto. Bom, mas enfim, né, eu acho que isso, eu achei muito lindo essa questão dele, né, porque a gente fala de política é tudo, política não é só aquele momento eu me preocupar só com a eleição seguinte, né, porque às vezes pautam só nas próximas eleições, né, e às vezes quem entra lá não vai mudar, né, ou pode até mudar, tem muitas conquistas, né, mas disso que nós estamos falando, dessa coisa da comunidade, essa coisa do coletivo, enfim, isso acho que é uma coisa bonita que a gente vem construindo aqui, sabe? É uma coisa que, né, a gente... E aí eu fiquei pensando, né, o tempo que essas instituições não precisam existir, né? Eu fiquei pensando nisso, né? E aí eu fiquei pensando, quais são as instituições hoje que elas não se corromperam, né? Eu, na verdade, assim, eu fiquei encontrando poucas, né? Que sobrevivem. Poucas que têm razão de ser, né? E que não se corromperam, e que elas não estão no fim delas próprias, né? Não no objetivos assim comunitários. Porque eu fico pensando, se você olhar para a necessidade das pessoas e pensar no coletivo, você pode reinventar, mas nunca vai deixar de ter. Precisa ter, né, essas instituições. Não sei se eu baguncei aí, mas eu quis dizer o seguinte, precisa ter, né? A gente acha que hoje identifica poucas instituições que estão no coletivo, muitas vezes nem as igrejas estão no coletivo. Com certeza. Várias igrejas, eu estou imaginando que elas não estão, né, defendendo o coletivo, né? Não estão defendendo o que a gente acredita da comunidade, né? Bom, mas enfim, era um comentário, assim, dizer que eu achei ele muito lindo, assim, né? Muito, assim, bem bonito, né? De se ler, né? E uma coisa assim, muito, assim, claro que foi o jeito que você trouxe, né? Não, mas ele é assim mesmo, Cleide. Tem uma coisa. A gente percebe parece que tem uma legitimidade por trás, né? A gente está acostumado a definir legitimidade de maneiras muito estranhas, né? Não, é uma legitimidade mesmo, né? Porque está falando a partir do sofrimento do povo latino-americano, e é aí que você define política. Você não define política a partir do livro você define a partir da experiência própria. Isso é super importante, Cleide. A gente tem sido convencido de que os laços sociais ou humanos, eles não precisam ser mais de tal maneira, porque, afinal de contas, agora tem tecnologia e nós temos outras formas de nos relacionar. Gente, isso, se for meio para melhorar as relações humanas, é ótimo. Já se mostrou que não é o caminho, certo? Não é o caminho, não é isso que vai resolver as nossas questões. Então, assim, hoje a gente reduz algumas coisas a meros meios de comunicação só, né? Tem gente achando que o campo da política agora é o campo da rede social. O campo da política é o campo do grupo do WhatsApp. Isso não é, gente, isso é só um campo de rede social, é outra coisa, é um outro espaço. E essas relações, elas não dão conta das nossas necessidades. O Dussel, ele tem uma visão que como ele resgata essa coisa de somos animais gregários, ou seja, animais que vivem juntos, somos entes comunitários, com a tentativa de mostrar que nós somos isso do ponto de vista... A gente não precisa separar social e biológico, mas vamos usar os dois termos para não parecer que eu estou falando só de uma dimensão. Tudo junto, é biológico, é social, nós somos isso como espécie. Tem outras espécies humanas que não eram, nós somos assim. Nós somos dependentes uns dos outros. O máximo que a gente chega é numa independência relativa, e é o que a gente tem que desejar mesmo, a gente não tem que desejar ser só. Então, acho que assim, qualquer caminho de solução é essa. Agora, Cleide, quando você fala, né, poucas instituições hoje passariam por esse crivo, não tenho dúvida, mas isso não significa que nós não poderíamos inventar mais uma infinidade de outras instituições. Ou reinventar as instituições. Então, por exemplo, a instituição universidade, bom, ela pode cumprir o seu papel. Eu acredito nisso. Eu acho que a ideia de universidade não está corrompida. Agora, tem muitas instituições universitárias que estão. Aí você fala, mas está corrompida por quê? Porque rouba? Não, porque eu não estou falando do ponto de vista moral.
O que eu estou falando é que uma universidade em que as pessoas ficam trancadas dentro da universidade, tem um muro, né, que separa a universidade da comunidade, é uma universidade corrompida. Então, ou ela é modificada, ou ela é dissolvida, e a gente cria outras maneiras de ensinar. Então, isso precisa ser repensado. Agora, a gente fala assim, a gente precisa de lei. Gente, lei não é ruim. Leis são regras que você pode criar dentro de uma coletividade. Agora, não nesse sistema, porque esse sistema está corrompido, né? Está corrompido por quê, gente? Porque ele não dá conta de atender as demandas das comunidades. Então, é isso. Então, acho que isso é muito importante, assim, não pensar num respeito pelo respeito, né? Tem muito a ver com quem é que tem autoridade nesse processo todo, né? Fala, Júlio, tá com a mãozinha levantada aí, diga lá. Boa noite. Boa noite. Eu achei muito interessante a questão aí do seu quando se fala na filosofia de libertação. Uhum. Eu acho que hoje as comunidades passam por um processo aí de clareza que, se nós analisarmos aí o contexto, o conteúdo, quando você diz combate medo com amparo, realmente é o que nós precisamos, porque hoje, o que as comunidades precisam? O combate à fome, o combate à pandemia, o combate ao desemprego, né? Criação de oportunidades, a comunidade com apoio e renda, não se tem. Infelizmente, hoje, quando nós dizemos comunidade, nós dizemos classe C, né? E nós precisamos, sim, de uma geração de oportunidades, uma geração de políticas públicas. Infelizmente, não se tem, porque nós estamos numa fase, num capitalismo terrível. Se analisarmos isso aí, a própria programa de vacinação, nós estamos aí vendo escândalos, né? Passando por corrupção, que venda de vacina não poderia ocasionar de forma alguma. Então, o Dussel, ele deixa bem claro, no meu aspecto, no meu ponto de vista, o que seria uma lógica, né? Não assim, seria muito bom que um político hoje, como se diz o príncipe de Maquiavel, eu acho que o Dussel hoje seria o principal, no meu ponto de vista, com um político, uma cartilha, um político iniciar suas atividades no âmbito ali, para que ele possa se sobressair numa comunidade, né? Esse é o meu ponto de vista, porque é muito falho. Infelizmente, a comunidade, ela é a maior força, mas, no meu ponto de vista, ela é vista como segundo aspecto, né? Infelizmente, os interesses próprios, como você disse, também ficou bem claro, eu gostei dessa afirmação, eles estão à frente dos nossos políticos, né? Não era para ser dessa forma, não era para ser... e, principalmente, nesse período de uma pandemia que nós estamos atravessando. Então, assim, é um desabafo que acabo fazendo aqui também, é claro, fazendo também falando da filosofia do que eu acho, né, da libertação, que é, no meu ponto de vista, o objetivo que o Dussel acaba aplicando, mas, assim, seria mais também um desabafo do que hoje a nossa política, principalmente em São Paulo, falando nas comunidades, que é o nosso foco aqui também, infelizmente, deixa-se a desejar, né? Só que esquecem que em breve se tem uma campanha política, que se passa, que anos voltam a bater na porta. Eu acho assim, o povo tem que começar a estudar, a ter oportunidades. Isso acaba modificando tudo. Então, eu acho que é dessa forma, essa é a minha opinião. Legal, Júlio. É isso, assim, a gente tem vários processos, acho, para ir pensando, para ir amarrando tudo isso, né? E pensar que essas representações, gente, né? Quando o Dussel fala da representação política, ele não está pensando só na forma da política liberal, em que você pode assumir um cargo, né? Um cargo oficial dentro da política institucional. Qualquer um de nós pode assumir essa representação para ajudar a resolver alguma coisa, como vocês assumem todos os dias. Eu também tento assumir nos espaços que eu estou. A gente, qualquer grupo, né, que assume uma tarefa
de conduzir um pequeno projeto, de desenvolver uma atividade, está representando de alguma maneira ali, né? Então, eu acho que, assim, hoje o que eu apresentei para vocês, assim, o texto são 20 teses, né? A gente discutiu as 5 primeiras teses, depois pegando o texto lá, vocês vão identificar bem, né? São as 5 primeiras teses do texto. O Dussel, ele vai dizer o seguinte: quando você tem instituições corrompidas, e aí, como ele disse, o corrompido é igual a fetichizado, é como se ela fosse fechada em si mesma, e, portanto, ela tem vida própria, ela atende a si mesma, e ela passa a mandar em você, e não você, como membro da comunidade, mandar nela. Ocorre uma inversão, porque toda a política e o modo de funcionamento da política passa a ser submisso a essas instituições. E é exatamente isso que a gente está vivendo há muito tempo no Brasil, gente. Nós nos colocamos como submissos a instituições corruptas, né? E ficamos na mão dela, muitas vezes, em alguns momentos da história, por não ter outra. Corrupta nesse sentido. Às vezes no outro sentido também, né, gente? Mas não vamos entrar nessa discussão hoje. Mas corrupta nesse sentido, por não estar vinculado de maneira nenhuma à demanda que tá posta ali. Então, isso é muito triste, assim. E, ao mesmo tempo, você se sente submisso. Eu estava discutindo ontem isso com um grupo que eu estou dando aula nesse quadrimestre na UFABC. Essa semana, o Bolsonaro disse que não vai responder lá as indagações da CPI, né? E, enfim, usando aquela linguagem maravilhosa que ele sempre usa nesses casos, né? Dizendo, não estou nem aí, não vou responder nada, né? E aí a gente foi colocado em armadilhas tão grandes, gente, que a gente vê, assim, a população falando, mas isso é um absurdo, ele tem que respeitar a CPI. Ele tem que respeitar a CPI, né? Bom, vamos lá, então. Por que ele tem que respeitar a CPI? Ele tem que respeitar a CPI porque a CPI é uma instituição, o Congresso é uma instituição, e, portanto, é uma instituição que está dada, né? E existe uma ordem nesse país, então ele não pode simplesmente fazer isso. Quando ele faz isso, ele está desrespeitando uma ordem estabelecida. Só que veja como que é interessante, né? A própria instituição que a gente está avaliando, Congresso Nacional, principalmente a configuração que a gente tem agora, né? Não foi sempre assim. Já tivemos momentos com congressos melhores, né? Mas esse congresso de agora é difícil, né, gente? Né? Acho que você teve uma experiência que todo brasileiro e brasileira teve de muito interessante quando foi feita a votação do impeachment da Dilma, foi a gente ver o Congresso Nacional. Vocês lembram dessa experiência? Aquilo foi uma experiência forte, né? Ela ultrapassa qualquer reflexão assim, política mais elaborada. Não precisa, é só você ir vendo as pessoas que você não tem ideia que existiam. Né? E aí lá, pela bicicleta, pelo meu filho, pela minha mãe, lembra aquela coisa toda, né? Por Jesus, e aquele monte de homens, né? Aparecendo, mandando um beijo para a família, né? E, gente, não era 30, nem 40, era 50, era 100, era 200, e o número não parava, né? E depois desse processo, o Congresso ainda ficou muito mais à direita e ainda ficou muito mais comprometido. Mas parece que a gente se apega na instituição, porque é o que a gente tem. E aí o Dussel justamente está dizendo, é claro que a gente precisa de um organismo com representação política, para num momento como esse poder interferir, né? Mas não poderia ser uma instituição que está comprometida, né? Comprometida ou que é uma instituição que não está comprometida com a comunidade. Então, acho que isso a gente tem várias coisas aí, gente. Tem uma maneira como a política poderia acontecer, tem um resgate, porque eu não vejo o Dussel como alguém que está fantasiando. Eu vejo ele descrevendo o que os movimentos sociais fazem com a política todo dia. Só que você tem uma estrutura que é uma casca em cima que segura isso e não possibilita uma transformação.
Suzy, mas você está falando aí do Congresso, mas aí não entra também a questão de correlação de forças de classe? Porque aquele Congresso ele demonstra a sua classe social, para a qual ele está, não? O Dúcio fala algum momento disso? Sim, porque assim, Mércia, o Congresso hoje, a própria forma Congresso, ela não precisaria necessariamente ser um problema de maneira nenhuma. Porque o problema não está na forma instituição. Uma comunidade delegar uma tarefa para um representante, e esse representante continuar obedecendo a comunidade e estar num congresso, não tem problema nenhum. É interessante isso, assim. Eu acho que ajuda a gente a pensar que a instituição ela é só uma mediação. Agora, infelizmente, não tem sido assim, como a Cleide muito bem apontou, com boa parte das instituições. Então, mas aí lembra lá do começo da nossa conversa. Tem casa boa e tem casa ruim, não é isso? Eu não deixo de procurar casa para morar por causa disso. Eu mudo a casa. Às vezes eu derrubo a casa. Porque tem hora que a gente fica tentando fazer reforma, puxadinho na casa, chega uma hora que você vê que não vai ter jeito, né? Que vai ter mesmo é que derrubar e fazer outra, né? Mas a gente não desiste da ideia de casa. Por quê? Porque nós somos seres humanos, a gente precisa ter um lugar para morar. Eu acho que precisa pensar a política nessa perspectiva, gente. As instituições não são um problema. O problema são o processo de corrupção das instituições. No que a comunidade, é isso que eu ia falar para vocês antes da gente fechar. O Dúcio diz o seguinte, que uma instituição, isso está tudo no slide, tá? Eu vou encaminhar o slide para vocês e ponho a gente coloca o texto também lá na pasta para vocês. O Dúcio diz o seguinte, toda instituição, ela nasce como uma reivindicação para dar conta de alguma demanda, senão as instituições não são inventadas. A instituição surge porque tem alguma demanda para cuidar. Só que o problema é que às vezes são demandas de indivíduos, não são demandas de comunidades. Bom, aí já começou errado. Você não precisa de uma instituição para dar conta dos seus problemas ou das suas questões, não é? A gente está falando de comunidade, está falando de política. Ok, mas ele diz, fiquem atentos, porque assim, faz parte do processo institucional essa tendência a se fetichizar. Por quê, gente? Porque a comunidade pode não estar ali todo dia. Então é natural também que as instituições aos pouquinhos vão se distanciando um pouco. Mas aí a comunidade cola de novo. Pauta de novo. Se quem está numa instituição manda obedecendo, gente, ela sempre vai consultar. A gente tem essa experiência, por exemplo, na universidade, quando tenta fazer projeto de extensão, que não é fácil. Porque, assim, a gente precisa trabalhar com vocês aqui em Heliópolis, obedecendo vocês. O difícil é encontrar o jeito de fazer isso, mas tem que ser assim. Não pode ser mandando. Porque, assim, gente, pensa bem, vocês poderiam falar assim, Suzy, mas você escolheu trazer o Dúcio. Então, tem uma espécie de mando aí, sou eu que estou impondo o Dúcio, e não outro autor. Então, mas é um mandando obedecendo. Por que foi que escolhi o Dúcio, gente, não outro? Porque tem a ver com as escutas todas que a gente já conseguiu fazer. Tem a ver também com o que eu acredito naturalmente, né? Que a gente tá junto, né? Senão não estaria aqui com vocês também, né? Estaria fazendo outra coisa da vida. Mas tudo isso tem a ver com escuta, Aí, por exemplo, a gente trouxe o GCE para um evento. Muitas pessoas de Heliópolis já conhecem o trabalho do GCE. Então, a gente vai estudar um pouco do GCE. Isso eu estou ensinando coisas, mas é um ensinar obedecendo. Não é qualquer texto, entendeu? E, gente, isso é um trabalho, dá trabalho, né? Mandando é muito mais fácil, né, gente? Não é? Mandando, dominar, né? Impor, é muito fácil. Ser autoritário é muito fácil, né, gente? Ser autoritário é muito fácil. Só que aí você não está fazendo política. Você está exercendo dominação. E disso já chega, né? Então é o seguinte, gente, ó. Só para a gente organizar um pouco a coisa já são 9h30, né? Para organizar um pouco as coisas dos textos. No programa que vocês receberam, já tinha o link do texto do Dúcio, mas eu vou colocar aqui no chat já, para quem quiser já poder acessar. E amanhã a gente vai passar para vocês a pasta com os textos, não vão estar todos do curso, porque a gente vai acabar
inserindo mais coisas, mas na pasta vai ter o texto em PDF. Mas o link que eu vou colocar aqui no chat para vocês agora também está em PDF, tá? E aí eu quero só dar uma recomendação para vocês de leitura. Ó, vou colocar aqui no chat, mas fiquem tranquilos que a gente vai mandar... Peraí, não, isso aqui não é... Peraí. Vai mandar por e-mail, é? A gente manda por e-mail, e vai criar esse link, Mércia, com o documento compartilhado já com os textos. O Bruno já colocou uns 15 textos lá, que ele estava hoje à tarde tentando complementar e não conseguiu. Mas, ó, o texto do Dussel está aí. É o site do próprio Dussel, inclusive. Ele é tão fofo que ele publica os livros e depois ele mesmo disponibiliza de graça. Não é pirataria isso, gente. É ele mesmo que disponibiliza. Não é uma coisa fofa? E saiu pela Expressão Popular, mas está esgotado esse livro há muito tempo, né? Eu falo que a gente tem que fazer uma outra edição urgente, porque é um texto muito importante. Mas, enfim, ó, é o próprio site dele, ó, henriquedussel.com. Então, vocês vão acessar e vão encontrar depois outros textos lá. Esse aí é direto de lá. Então, a gente vai mandar para vocês os textos. Sempre vai indicar mais ou menos que capítulo, né, que trechinho que a gente está usando para vocês irem lendo antes, durante ou depois, quando vocês puderem. E a gente vai tentar construir, gente, a partir dessas leituras todas, um cenário, assim, para a gente poder olhar tudo isso que tem acontecido e encontrar umas estratégias de enfrentamento para o que vem por aí, né, com os textos, enfim, que ajude vocês. Fala, querido Caio. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Caio, eu sou estagiário do projeto. Tá com interferência, pai. Você tem fone aí? Você tem algum fone? Algumas pessoas já... Tá com interferência seu som. Oi, desculpa, não entendi. Tá com interferência seu som. Vê se você tem. Tá, só um minuto que eu vou colocar o fone aqui. Ok. Eu vou falando. Falar é uma especialidade, a gente vai falando. Então é isso, vai ter a pasta com os textos para vocês irem lendo, a gente vai mandando o link para vocês toda semana, e a proposta é a gente ir agora até setembro. Então são 12 encontros, tá? E mesmo assim, a gente tentou deixar o tema da semana que vem ainda amarrado essa discussão, porque aí se tiver gente que vai participar só semana que vem não pôde vir hoje, bastante gente, porque a gente tem mais de 90 inscritos, mas enfim, a gente vai tentar fazer o pessoal vir, retoma um pouquinho essa conversa. Eu ia falar para vocês sobre estratégia de leitura, gente. Ao ler as teses, e aí vocês podem ler as 5, mas se conseguirem pode avançar um pouco mais, uma estratégia que eu sempre uso, indico para os estudantes, em qualquer nível, não importa, pode ser assim que entra na graduação, ou pode ser quando já está fazendo o pós-doutorado. Lê procurando elementos que você reconheça. Não fica se perdendo um monte de coisas que às vezes o autor vai falando e que você não sabe, porque aí vai dando um desespero, que você fala, mas eu não sei o que é isso, nunca ouvi falar desse autor, tá, não importa. Então, assim, hoje a gente já teve um bom papo sobre vários conceitos. Então, assim, faz uma primeira leitura de reconhecimento. Sabe quando a gente vai num lugar novo e a gente faz primeiro aquele movimento de vamos dar uma reconhecida no território, assim, para ver onde é que eu posso me movimentar aqui? Usem o texto dessa forma. Então, você vai lendo, não para entender tudo que o autor falou. Vai lendo para ver o que você consegue identificar de pontos que você já tem condições de entender. Esse vai ser o seu ponto de ancoragem. Aí, depois, numa segunda leitura, aí vai procurando outros elementos. Então, assim, definição de política, essa explicação sobre poder vinculado com a comunidade, a própria ideia da fetichização, né? Outra coisa que ajuda muito nessa discussão é pensar, porque assim, todo mundo aqui já ouviu falar dessa palavra fetiche, já pensou no que é um fetiche. Então, às vezes, vale a pena parar um pouco e pensar, né? Tá, o que é um fetiche? Quando é que essa palavra é usada? O que ela significa? E depois você vai para o texto. Por que raios que ele usou essa palavra e não outra, né? Então, assim, façam esse movimento, porque isso ajuda bastante
no desenvolvimento, né, do que a gente vai fazendo. Lá no programa tem 3 textos, né, que a gente indicou. Esse é um, que é do Dúcio, e a gente colocou mais 2 lá. Um é do próprio Bruno, que vocês vão conhecer semana que vem, que fez um trabalho de mestrado sobre o conceito de corrupção no Dúcio. E tem um outro também que tá aqui comigo, inclusive, que a gente indicou lá também, que é esse aqui, ó, Sobre o Político, que é da Chantal Mouffe. Ela é uma filósofa belga, mas ela foi companheira durante décadas de um filósofo argentino também. E esse texto também é muito rico, assim, ele dá uma organizada também nos conceitos, né, mais básicos da política, enfim, faz uma discussão bem legal também. A gente vai colocar para vocês lá certinho os capítulos, tá? Fala, querida. Professora, eu tenho uma dúvida. Fala, esse material foi enviado no e-mail, é isso? O programa a gente tinha mandado na divulgação, quando começou a circular, e no e-mail. Mas muitos de vocês acho que só receberam o link pelo WhatsApp, não foi isso? Isso mesmo. E aí era isso que eu ia te perguntar também. Você vai manter o grupo no WhatsApp? No e-mail e no WhatsApp para facilitar, mas vocês vão sempre receber por e-mail. E a gente vai colocar os textos todos no mesmo link, então também não vai ficar mandando material toda hora, vocês usam o mesmo lugar. Vocês preencheram todos a listinha de presença? Porque aí lá também a gente estava pedindo para vocês o e-mail de novo, que aí facilita o contato também. Sim. Dá para falar, Caio? Sim, agora dá para ouvir? Dá, se apresenta para o povo, por favor. Desculpa aí, tá? Meu computador é engraçado. Esses dias eu me reuni com a Suzy. Aí, às vezes, tinha que tirar o fone, às vezes tinha que colocar, porque ele tá dando interferência. É bem engraçado. Mas, enfim, meu nome é Caio, eu sou estagiário do projeto. Então, eu acompanho aqui algumas atividades, né? Só para explicar um pouco, de fato, teve esse problema dos e-mails, porque eu fiz uma alteração no formulário, e aí acabei perdendo justamente os endereços de e-mail dos primeiros inscritos, né? Mas aí eu criei um grupo no WhatsApp com todas as pessoas que eu perdi, né? Que nós perdemos os endereços eletrônicos, né? O endereço mesmo do e-mail. Só o da Rita de Castro, eu peço desculpas que eu acabei não conseguindo entrar em contato com ela porque ela não tem WhatsApp, e eu acabei, né, no meio da correria não ligando, enfim, mas eu vi que ela está aqui na reunião. Então, assim, todo mundo recebeu o link de hoje, seja pelo grupo ou seja por e-mail, né? Até, mesmo quem se inscreveu agora durante a aula, teve gente que escreveu 9 e pouco, também já mandei o e-mail. Agora, uma coisa que a gente precisa definir aqui é que, assim, esse curso, como a Suzy comentou no começo, bem no início, tem outros cursos, né, que vão começar agora, que o projeto está promovendo, né? Só que esse curso, especialmente, ele é meio que uma continuidade dos círculos de leitura, né? Ele foi discutido lá, foram feitas propostas e tudo mais. E já existe um grupo dos círculos de leitura. Mas aí tem esse grupo novo que eu criei inicialmente, né, para quem nós perdemos endereços eletrônicos, para não ficar sem acesso, né, à sala, principalmente desse primeiro encontro. Aí a gente tem que ver se a gente usa, né, esse grupo que foi criado, se a gente mantém ele, né, para esse curso. Eu acho que é interessante porque nem todo mundo que estava nos círculos vai participar. Tem 80 pessoas lá naquele grupo e muitos não participavam mesmo, né? Geralmente era mais ou menos essa quantidade aqui também. Aí, se for isso mesmo, aí eu envio aqui o link do chat, né, o link do grupo, aí quem está aqui já entra, e depois eu mando por e-mail também para quem está inscrito nesse curso, né? E mesmo nos círculos eu posso mandar depois o link lá também, mas é mais para, como o grupo já está criado, né? Aí eu teria que ver o que vocês... Cara, eu acho que no caso do grupo do círculo, o que a gente pode fazer é o seguinte, mandar 1 ou 2 semanas o link para lá, as informações do curso, mas daqui a 2 semanas encerrar aquele grupo, porque de fato o pessoal já vai ter se inscrito, né? E são 2 grupos diferentes, que aí também não fica com essa coisa maluca de ficar aumentando o grupo cada coisa que vai fazer, porque ninguém suporta mais isso, né, gente? É muito grupo, né? Então, assim, mas acho que vale ainda nessa primeira, segunda semana, a gente mantém. Foi a Isis que criou, né? E aí a gente depois, mas aí avisa direitinho o pessoal, né? Fala, ó, o pessoal que quiser continuar, ou o grupo agora é o outro, mas fecha, a melhor coisa.
Mas a gente vai mandar para vocês tudo sempre também por e-mail, o link também da sala sempre. E os textos, gente, é um documento compartilhado do Google. Então, assim, é o mesmo link. A gente só vai alimentar depois. Então, também não vai ficar toda hora vocês recebendo material. E tem um e-mail, né, Caio? Tu pode até colocar o e-mail que é aquele que a gente usa, do Ciência Heliópolis, que é um e-mail que a gente usa para tudo que a gente está fazendo no projeto. E aí também qualquer coisa que vocês precisarem, vocês escrevam. Mas vocês vão ver que daqui a pouquinho está tudo funcionando, né? E eu queria muito aproveitar a presença de vocês aqui, gente, para agradecer o Caio, né? Porque eu não existo sem o Caio, na verdade. Ele me ajuda em tudo que eu faço na UFABC, coloca todos os projetos para funcionar, nem sei como ele dá conta. E esse projeto agora, assim, foi sonhado e desde o começo a gente está contando com a colaboração dele para muito mais do que ele deveria fazer, então é muito mais do que um estagiário, faz pela militância, né? E eu já convidei ele para vir dar uma aula um dia aqui no curso também, porque ele domina boa parte desses temas muito bem, né? Aí quando ele fala que eu tenho alguma coisa a ver com isso, eu fico muito feliz, entendeu? Mas eu sei que não sou só eu que tenho a ver com isso, tem muita gente que ajudou nesse processo. Mas é isso, gente. Obrigado. Nós vamos chamar pessoas aí também para falar, né, Caio? Chamar um pessoal para ajudar a gente nos discursos. A gente colocou lá umas aulas específicas sobre território, que não é minha área, então a gente está chamando um pessoal especialista nisso para vir falar ao longo das aulas. Então, acho que vai ser bem, bem legal. E eu espero que desse aqui a gente consiga depois criar outros. É isso, meus queridinhos e minhas queridinhas. Então, fiquem tranquilinhos. Semana que vem a gente retoma um pouco esse papo, avança mais um pouquinho e vamos fazer um empenho aí ao longo da semana para ninguém ficar sem link, sem texto, sem tudo, tá bom? Então, tá bom, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu vou mandar os slides também, tá? A gente coloca lá na pasta de link sempre, o Bruno também costuma preparar, porque vocês ficam com o roteirinho também lá no slide, tá bom? Então tá bom. Beijinho para vocês, se cuidem, tá bom? E semana que vem estamos juntos de novo. Tchau, gente. Beijo. Valeu pela aula, viu, Suzy? Tchau, Parabéns. obrigada a vocês. Obrigada. Boa noite.